Alemanha e Costa do Marfim. E quem achou que a Alemanha ia perder, no finalzinho eles conseguiram a virada 2-1. Daqui a pouco a gente vai mostrar a nossa enquete que é em cima disso, viu, gente? Alemanha e Costa do Marfim, depois desse resultado, você acha que a Alemanha continua favorita, venceu, mas não convenceu, ou a Costa do Marfim deu mole? Hoje comigo aqui no estúdio, Renan, muito boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Denise, boa noite, PVC, boa noite, Mili, estão ali no telão, muito boa noite para todos que nos acompanham. Hoje a Costa do Marfim deu mole, porque enquanto estava 1-0 ainda, eles tiveram várias oportunidades de matar o jogo, de fazer o segundo, talvez até o terceiro. No comecinho ali do segundo tempo, quando a Alemanha não voltou bem, e eles voltaram naquele estilo contra-atacando deles ali, voltaram bem, perderam 2, 3 oportunidades para matar o jogo. Então, Costa do Marfim vacilou ali e deu oportunidade. A Alemanha, o time bom, Davi entrou no outro jogo, fazendo gol, dando assistência, hoje entrou, já fez logo 2. A Alemanha, eu acho que mais a Costa do Marfim que vacilou hoje. Você falou agora de quem entra no segundo tempo e faz a diferença. Mila Combi, boa noite para você, minha amiga. Bem-vinda ao Fim de Papo. Esse jogo mostra que quem está no banco de reservas ali está com o time, entra e pode sim ser uma surpresa, né, para o jogo. É isso aí, Denise. Um prazer estar aqui com você. É o primeiro programa que a gente faz juntas. Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, PVC. Boa noite, Renan. Olha, foi um jogão, tá? Foi um jogão, assim, a Costa do Marfim, o Renan falou bem, deu mole, podia ter ganhado esse jogo, assim, podia ter feito 2-0, depois podia ter feito 2-1, o final do jogo foi maluco, porque foi contra-ataque para um lado, contra-ataque para o outro, podia ter sido 3-3 esse jogo, mas a Costa do Marfim jogou muita bola hoje, deu mole, mas jogou muita bola. PVC, boa noite, meu amigo, tá ouvindo bem a gente? Boa noite para você. Hoje você subiu uma matéria já com uma apuração mostrando que Rafinha vai ficar pelo menos 10 dias fora. A gente vai falar bastante de seleção brasileira hoje também. Mas focando nesse jogo que acabou de terminar da Alemanha, Diomandé, jovem de 19 anos, no primeiro jogo, os holofortes todos para ele. Nesse jogo não foi muito bem, né? Esse jogador, quando é muito jovem, você acha que pode vir esse peso também numa segunda partida? Ele que joga na Alemanha, de repente estava ali olhando os outros jogadores. Você acha que ele sentiu o peso? Eu acho que não, assim. É o Henrique, né? É o Messi em 2006, que o Peckerman não deu minutos para ele. Primeiro jogo, 0 minutos, no segundo, 26. No terceiro, 71, estava classificado. É o receio que o técnico tem. É sempre o problema de adiar a escolha é antecipar a eliminação. Vamos ver o que vai acontecer. O Diomandé, eu acho que o Costa do Marfim fez um grande jogo pela segunda vez. Tinha jogado bem contra o Equador, tem enorme chance de classificação. E esse jogo, de novo, é mais um que mostra o equilíbrio que está acontecendo. Já vamos falar do Rafinha, bastidores, o que tem de informação, o que a gente tem de apuração, para falar do que vai acontecer também com a seleção brasileira. Vamos para a enquete, gente. Agora a gente já tem enquete no ar para você de casa conseguir votar também. Após a Alemanha e Costa do Marfim, você acha que a Alemanha continua favorita, venceu, mas não convenceu, Costa do Marfim deu mole? Hoje aqui, Mirla Combi e Renan votaram no deu mole, né? Daria para votar em todos, né? Venceu, mas não convenceu, Costa do Marfim deu mole, a Alemanha continua favorita porque a Alemanha tem um padrão de jogo. O que é padrão de jogo? Independente do adversário, independente do lugar, independente da circunstância, tem uma forma de jogar. Só que essa forma de jogar, às vezes você joga bem e às vezes você joga mal, tecnicamente falando. E hoje foi o caso. A gente falava ali, né, o Wirtz não acertou nada hoje e é um grande jogador tecnicamente. Então você vê ali o padrão de jogo que foi contra a Curaçao, que era uma seleção bem mais fraca, né? Bem fraca, na verdade a da Costa do Marfim é uma seleção forte. Você vê o padrão ali de jogo, a forma de jogar, a forma de se movimentar, só que tecnicamente hoje não estavam inspirados. Eu acho que a Alemanha continua muito forte, venceu, mas não convenceu, mas dos três, para mim, a Costa do Marfim fez um grande jogo e deu mole. Poderia ter matado o jogo antes. E você aí de casa, o que vocês acham? A Alemanha venceu, mas não convenceu? Vote na nossa enquete, deixa aquela curtida também acompanhando aqui o Fim de Papo com a gente. A gente tem meta de likes aí, 500 likes para essa edição do Fim de Papo, mas a gente pode superar, que a gente sempre gosta, viu? Então, por favor, acompanhe com a gente, curta, compartilha e também se inscreva no nosso canal, né? Mirla Combi.
Eu tô tendo aulas aqui com o Renan enquanto eu assisto aos jogos, porque a gente estava assistindo ele... Não, exagero seu, não, pelo não é, amor de não é Deus. exagero, não. É aula mesmo. E aí ele estava me mostrando o quanto a Alemanha estava avançando e atacando pelo meio, né? Afunilando o jogo. Afunilando o jogo sem usar mais as pontas. Você percebeu isso também, Emília? Você acha que a Alemanha podia ter... Porque o primeiro tempo, né, a Costa do Marfim começa fazendo o primeiro gol e a Alemanha tenta, mas não consegue sair jogando, assim. Você sentiu também esse afunilamento? Sim, eu acho que a gente sentiu e o treinador também, né? Porque ele colocou, quando ele fez aquele pacote de substituições, ele abriu o jogo. Então o jogo foi mais pelos cantos da Alemanha mesmo. O Musiala também não fez um bom jogo, né? E eu concordo, assim, a Alemanha até individualmente ela não foi bem, mas é um time forte, um time que soube sair, inclusive, desse sistema que eu achei assim, o sistema defensivo da Costa do Marfim hoje, eu achei de uma beleza assim incrível, porque eles não colocaram aquelas uma linha de 5 fechada atrás, eles colocaram uma linha de 4 com outra linha de 4 na frente, não foi uma marcação muito sufocante, mas ao mesmo tempo eles estavam em todos os lugares do campo, não estavam deixando a Alemanha jogar, a Alemanha sai desse lindo sistema de marcação, que não foi só um sistema de marcação, tá, gente? Porque assim, a Costa do Marfim jogou para ganhar. Eles só não ganharam porque os atacantes finalizaram mal ou não finalizaram. Quando tinham a chance de finalizar, escolhiam dar um toque a mais ou passar. Então, assim, o sistema defensivo foi muito bem. E a Alemanha só saiu dessa armadilha quando mudou e aí sim abriu o jogo pelas laterais. PVC, outra coisa que chama atenção são os contra-ataques da Costa do Marfim, né? Contra-ataques rápidos, velozes, e é isso, faltando ali aquele capricho na finalização, né? Dá uma olhada no seu áudio. Gente, isso eu tava falando sem microfone. Eu esqueço que às vezes eu tô com o microfone sem precisar do microfone, e às vezes eu tô com esse daqui que eu preciso usar. É um time muito rápido, muito veloz. É um 4-1-4-1, ou seja, é um 4-3-3 que os pontas voltam pelos lados e fecham as duas linhas. Então você bloqueia muito forte, tem muita rapidez para sair. O Emerson Faé é o treinador que é muito competente nesse sentido. Tem jogadores especiais, o Kessie que fez o gol, que é jogador do Milan há décadas, claro que não, né? Mas enfim. E é um time que já tinha mostrado essa força contra o Equador. O jogo está muito igual. A gente percebe um pouco que quando você tem um Brasil e Marrocos, um Alemanha e Costa do Marfim, é que a Holanda desandou, né? A Holanda atropelou a Suécia. Tem jogos que a coisa fica diferente, mas os times que não estão tão ajustados, tão arrumados, vão sofrer porque tem muito equilíbrio. E a Costa do Marfim é uma equipe muito equilibrada que vai classificar, não vai classificar em primeiro lugar. É a primeira vez desde 2006 que a Alemanha ganha os 2 primeiros jogos da Copa. Desde que jogou a Copa do Mundo em casa, em 2006, a Alemanha não vencia os 2 primeiros jogos da Copa. PVC, e algo interessante é que ganhou esses 2 jogos da Copa, e aí a Carol e o Júlio, que estão aqui na nossa produção, mandou uma estatística aqui. Nas últimas 11 partidas, a Alemanha não perdeu, venceu todas. Então, assim, vem de uma sequência muito boa. 37 gols marcados e só 7 gols sofridos. Isso passa muito por um recordista que estava hoje em campo, que é o Neuer. 21 partidas ele completou. Maior goleiro, né? Na verdade, o goleiro com mais partidas em Copa do Mundo. E é muito bom ter essa experiência, né? 40 anos no gol. Tafarel, por exemplo, tem 18. A gente tem uma arte, né, com os goleiros. Com esses números de goleiros. Deixa eu ver se dá tempo de colocar. Não? Mas Mili e PVC, eu queria que você falasse da importância também de ter um goleiro, né, assim, firme nessa posição. Imagina que nos últimos 11 partidas venceram todas. E só 7 gols sofridos. Pois é, ele é uma marca, né? Ele, assim, todo mundo sabe quem ele é uma grande personalidade. Eu acredito naquela máxima de que um grande time começa com um grande goleiro. Eu acho que ter um goleiro com personalidade ali atrás faz toda a diferença. A gente joga 3 Copas com um goleiro muito bom, mas que não tem essa envergadura, né? De personalidade, de se impor. O Alisson não é exatamente esse cara, embora ele seja tecnicamente muito bom, ele não é o cara que você vai... Sabe aquele goleiro que você lembra dele, você pensa no time e lembra dele?
Marcos no Palmeiras, o Ceni no São Paulo, o Félix em 1970. O Alisson não é exatamente esse cara, né? Mas assim, ele também não tá dando sorte, porque ele pegou 3 seleções que não são exatamente isso tudo, né? Mas sim, eu acho o Neuer assim, fantástico, as marcas que ele tem e é a tranquilidade que ele passa, né? Teve um lance em que ele defendeu com tanta facilidade uma bola que era difícil, que eu estava vendo na Cazé TV, e eles até comentaram isso, assim, se fosse um outro goleiro, a narração teria sido diferente, porque teria sido uma defesa espetacular, mas ele nem precisou andar muito para encaixar aquela bola, sabe? Então você espera isso, sim, de um goleiro de um time campeão. Renan, a gente viu 2 goleiros muito bons hoje, né? Porque teve uma cabeçada também que a bola foi rápida, né? A gente falou até, vem câmera lenta, parece que é fácil. Não é fácil, né? Ele deveria... ele poderia ter segurado a bola, não é desse jeito, né? O goleiro da Costa do Marfim também foi muito bem no jogo. Falando rapidamente sobre o Neuer, ele é um cara também que, acho que junto com o Rogério Ceni, eles revolucionam a posição. O Neuer, de uma forma até mais, talvez... relevante, porque é mais conhecido mundialmente, né, no futebol mundial, como goleiro de Copa do Mundo e tal, que é jogar com os pés também, né? Que isso é uma coisa hoje muito importante. Quando a gente conversa com treinadores de goleiros, principalmente de base, isso é um fator primordial para você captar essa posição hoje em dia. Antigamente não, você olhava pela altura, esse menino já tem altura e ainda tem uma perspectiva de crescimento, então isso por si só já faria com que fosse um pré-requisito para ser um grande goleiro. Hoje não. Hoje você saber jogar com os pés, o goleiro saber jogar com os pés é fundamental. E o Neuer começa isso daí. O Rogério, de uma forma diferente, também fazendo muitos gols, batendo falta, jogando com o pé, saindo jogando com o pé, tendo essa qualidade. Eu tinha muita confiança de recuar a bola para ele, coisa que eu nunca tive com qualquer outro goleiro, mas eles revolucionam a posição. E não é à toa que ele joga com o pet de lenda, né? De legend na camisa ali nos Jogos de Copa do Mundo. PVC, você fala sempre dessa escola, né, de goleiros, a mudança que teve nessa evolução de defender dentro do gol, mas é importante ver também uma marca dessa, né, para um goleiro de 40 anos. E a gente falava, né, o Taffarel, 18 jogos em Copa, o Taffarel que segue com a seleção brasileira, inclusive. Isso que o Renan falou é bem importante. Vou voltar para lá para o passado remoto. Quando o Ajax ganhou a Recopa da Europa em 87, o Cruyff queria ter um goleiro que gostasse de jogar com os pés, embora não tivesse mudado a regra ainda. A regra mudou em 92, né? Até 92 você podia recuar a bola para o goleiro e ele apanhava a bola com as mãos. A revolução do jogo dos goleiros é a regra que o goleiro não podia apanhar a bola mais com as mãos. E o Ajax tinha um goleiro chamado Menzo, que foi reserva em 94 do Ed de Goey. Não foi titular, o Van Breukelen era titular em 90, mas o Menzo era o goleiro do Cruyff. Depois, em 92, 91, 93, o Busquets, pai do Busquets, era o goleiro que o Cruyff mais gostava, mas o Zubizarreta era um goleiro extraordinário embaixo do gol, e por isso jogava o Zubizarreta. Mas o Cruyff muitas vezes deu oportunidade para o Busquets, pai do Busquets, porque ele jogava com o pé. Porque depois de 92 a regra mudou e você passou a precisar jogar com o pé. O Neuer é revolucionário por causa disso que o Renan disse. Ele se adianta. A gente vai voltar lá, em 90 tinha o Higuita. Mas o Higuita não era um grande goleiro, ele era mais folclórico. Jogava com os pés. E errou uma bola com os pés que resultou no gol de Camarões do Roger Milá nas oitavas de final da Copa do Mundo de 90 e a Colômbia foi eliminada por causa do Higuita. O Neuer não, né? O Neuer é campeão do mundo. O Neuer é o goleiro de tradição gigantesca. O grande goleiro da história do futebol no passado talvez fosse Sepp Maier, alemão. O Neuer é mais. O Neuer é transformador nesse sentido, mas é o goleiro da transformação da regra do jogo. A partir do momento que a bola volta para o goleiro, ele não pode apanhar com as mãos, e não só por isso, você passa, o espaço diminui e o goleiro precisa ser um jogador que atue para dar o primeiro passe, para dar a primeira saída de bola, para ter entendimento de onde ele vai lançar a bola. No gol do Brasil, hoje, na reserva, tem o Everton, que é um goleiro que dá assistência. Não estou dizendo que ele tem que jogar,
PVC, você falava que desde 2006, né, a Alemanha não ganha 2 jogos seguidos no início de Copa do Mundo, e desde 2014 que não se classifica para a fase de mata-mata. Que agora tem 16 avos, né? A gente depois vai mostrar o grupo aqui da Alemanha certinho para mostrar essa classificação. Já temos aqui o grupo 6 pontos, está em primeiro lugar, já está classificado. Aí tem Costa do Marfim, Equador e Curaçao, que jogam hoje, inclusive, um pouquinho mais tarde, 21 horas. Renan, dá mais confiança? Depois eu quero que a Mili fale sobre isso também. Você já se classificar, assim, começar bem uma Copa do Mundo, com 2 vitórias, a primeira, ok, que foi contra o Curaçao, mas por 7 gols, dá essa confiança, né? E era muito importante a vitória, Dê, porque o próximo jogo de Costa do Marfim é Curaçao, né? Então, na teoria, são 3 pontos para a Costa do Marfim. Né? Então, a chance de Costa do Marfim acabar em primeiro lugar se não tivesse perdido o jogo era muito grande, porque eu vejo até um certo equilíbrio ali entre Alemanha e Equador. Né? Então, você conseguiu as 2 vitórias, esquecendo um pouco o histórico, pensando nessa Copa, é importantíssimo, assegura ali praticamente o primeiro lugar. A Alemanha é importante, há algum tempo que não conseguia se classificar, volta a se classificar para as fases finais, traz confiança para os jogadores. Esse Undav, ele deve ter chegado no vestiário e falado, professor, já era, né? Agora eu tenho que jogar 90 minutos, né? Ou daí o treinador fala para ele, não, mas ó, você tá entrando e tá indo bem, então vamos continuar desse jeito aqui. Mas isso são coisas que esses 2 jogos trazem confianças diferentes para os jogadores. Por exemplo, o Sané. O Sané, para mim, não jogou bem nem o primeiro contra a Curaçao e tampouco esse. Então, apesar do time estar ganhando, classificar, o jogador está com aquela falta de confiança, aquela insegurança para jogar. Né? Tudo isso acontece dentro do grupo. E é importante você olhar para trás e ter um Neuer, ter um Kimmich, você conversar com eles, o cara trazer confiança para você, o cara colocar você no caminho novamente, porque é um grande jogador, o Leroy Sané, né? Mas, para mim, até agora, ele não jogou bem a Copa em nenhum dos 2 jogos. Billy, para a gente finalizar esse papo sobre esse jogo, né, sobre